Então eu falei, vou rapidinho só compartilhar com o pessoal algo que aconteceu hoje, está bem fresquinho, e para mim foi significativo e algo que eu já vejo acontecer na minha vida e na vida de muitos dos meus clientes. Para quem não conhece bem a minha história, eu vou falar de um pedacinho só para poder situar, para você entender. Eu estava numa fase da vida que eu queria mudar o que eu trabalhava, o horário era muito complicado, eu trabalhava em outra cidade, acordava às 4h40 da manhã, só chegava às 9 horas da noite em casa, então eu enfiei na cabeça na ocasião que eu queria me mudar para os Estados Unidos. Consegui um trabalho nos Estados Unidos, trabalho legalizado, etc. E em função disso eu comecei a estudar uma outra linguagem de programação que era muito procurada por lá para viabilizar essa mudança. Nesse caminho, com esse horário pesado, estava obviamente muito complicado de eu estudar. Eu não conhecia nada de coaching, eu já estudava sobre gestão de tempo, mas mesmo assim, não dá para você multiplicar literalmente o tempo. Milagre também não dá para fazer. E na ocasião a minha esposa virou para mim e ela falou, poxa, será que não vale a pena para você poder gerenciar melhor seu tempo, você fazer um processo de coaching? Um coach havia feito um trabalho na empresa que ela trabalhava e ela me sugeriu procurá-lo. A minha resposta foi, não, olha, você sabe que eu sou meio autodidata, então deixa que eu vou dar meu jeito, do meu jeito mesmo. Na verdade, eu não conhecia o coaching, mas eu tinha uma ideia de que isso não dava muito certo, não. Só que eu sempre tive o princípio de que se eu não conheço, eu não falo mal daquilo. Então nem mesmo com a minha esposa eu falava. Mais adiante, nas pesquisas que eu estava fazendo, porque eu comecei a buscar realmente essa mudança, essa transição que eu queria, e nesse caso uma mudança até mesmo de país, eu acabei esbarrando de uma outra forma com o coaching. E aí eu tive a oportunidade, falei, poxa, agora eu tenho que entender melhor como é que funciona isso. E quando eu conheci, me apaixonei, falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E interessante porque eu comecei a me mover numa direção, eu parei de ficar apenas falando, eu quero mudar essa minha realidade, do jeito que tá não tá legal, e eu comecei a buscar uma mudança pelo meu estudo dessa outra linguagem, por um curso que eu comprei online também, que dava dicas, que direcionava como é que a gente tirava o visto, como conseguia realmente a questão de todo o visto para trabalhar legalmente nos Estados Unidos e várias outras dicas. Eu comecei a me movimentar. Isso fez com que eu começasse a me direcionar num objetivo, esbarrei com uma outra situação, e essa situação foi excelente para mim, porque eu me apaixonei pelo coaching e a partir de então comecei a me aprofundar nele, tirei minha certificação e eu só queria trabalhar com isso. Durante um tempo eu trabalhei em paralelo com o emprego que eu já tinha, com o trabalho que eu já tinha dentro da área de tecnologia da informação e consultoria e com o coaching, até que eu fiz a transição. Mas por que eu quis contar essa história? Porque hoje eu recebi mais uma vez, um outro e-mail de um convite para trabalhar em Ohio, nos Estados Unidos, para participar de um processo de seleção. E foi interessante porque desde que eu decidi trabalhar como coach, eventualmente eu recebo um convite desses. Por uma luta, por uma carreira que foi bem montada, bem estruturada, por procurar fazer com excelência tudo que eu fazia, eu criei um nome legal, graças a Deus, um nome muito bom, forte, dentro da área que eu trabalhava. Isso faz com que, eventualmente, eu receba ainda hoje convites para trabalhar. Já recebi convites em multinacionais aqui do Brasil para trabalhar e já recebi convites do exterior, que era o meu grande sonho, para ir para lá, para trabalhar. Só que hoje eu encontrei um propósito tão grande no coaching que eu não consigo ver sentido em mudar. E qual o link que eu fiz, como eu comentei no iniciozinho da live, que eu falo com os meus clientes? Entenda uma coisa, quando você define um objetivo, você tem que começar a caminhar na direção desse objetivo e dar foco para que ele funcione, para que ele dê certo. E vão aparecer convites dos mais diversos para você perder o foco. E perder o foco, não jogar todas as tuas forças, todas as tuas fichas no teu objetivo, significa fragmentar o seu esforço. Isso é muito perigoso e aumenta muito a chance de você não alcançar o seu objetivo, você se perder pelo caminho. Esse é o grande problema, esse é o grande perigo. Quando você fragmenta o seu esforço, você fragmenta absolutamente tudo que você está fazendo para chegar lá. A tua motivação está fragmentada, você agora está tentando encontrar motivos para ver outras coisas também, como por exemplo, se eu quisesse me envolver com esse tipo de convite para participar de um processo seletivo desse. Você começa a fragmentar a sua resiliência. Quando você começa a caminhar na direção do objetivo, os primeiros passos eles são muito incertos e há uma probabilidade maior de erro. Aí você cai, precisa ter resiliência para levantar de novo. Só que com o tempo você vai alavancando o conhecimento,
vai se aprofundando, você erra menos. Você sempre vai errar, mas você passa a errar menos. Você está conhecendo melhor o jogo. E se você começa a se envolver com outras coisas que você não está tão profundamente interessado, estudando tão profundamente, você volta àquela fase de errar mais. Isso vai exigir da sua resiliência. E a resiliência precisa estar direcionada no teu objetivo principal. Isso não significa rigidez, isso não significa que você não deva estar aberta a outras opções. Por isso eu gosto de contar a minha história. Eu comecei numa direção e depois eu percebi que deveria caminhar para o lado do coaching, mas isso só aconteceu porque eu me direcionei com relação a essa mudança, essa transição, saí do meu lugar e eu comecei a enxergar com mais clareza até mesmo outras oportunidades. E quando surgiu uma oportunidade, eu analisava se valia a pena arriscar, me direcionar para aquilo ou não. Vendo que não valia a pena, coloco de lado. Não fico com aquilo remoendo a minha cabeça. Porque até mesmo nesse sentido, decisões que você já tomou, porque você começou todo um processo para caminhar na direção do seu objetivo e te deu clareza, se você fica reacendendo esses problemas, ressuscitando os problemas, isso não é nada produtivo. Isso é totalmente antiprodutivo. Faz com que você tenha todo o esforço de novo para tomar decisões que você já tomou, a menos que seja realmente algo concreto, algo que você está percebendo, não, vale a pena caminhar nessa direção. Algo que pode acontecer sim, mas depois que você começou a dar os passos com foco. E aí você sabe o que é distração, você começa a aprender a distinguir distrações de oportunidades reais que venham a aparecer. Então, se você tem um objetivo, tenha foco no seu objetivo, busque pessoas que possam te orientar, te dar feedback com relação a esse objetivo, isso é importantíssimo. Conte para as pessoas da tua família o que você está querendo fazer, as pessoas mais próximas. Não significa que elas têm que te dar o suporte, que elas têm que te impulsionar, te ajudando com relação a isso. Não. Mas o fato de até mesmo uma crítica vir da parte de alguém te ajuda a perceber se o que você está fazendo de certo e de errado. E uma crítica de alguém que pode estar querendo te desmotivar pode, na verdade, ser transformada e deve ser transformada na correção de algum ponto que estava desacelerando a sua caminhada na direção do seu objetivo. Um grande abraço, eu desejo a você muito sucesso.